Olá, eu sou Bianca Dias, graduada em História pela UERJ e agora mestranda na mesma instituição. Bom, o título da minha monografia é A Migração Forçada de Crianças e Jovens a partir dos Periódicos Centro-Americanos. Na minha monografia, eu tratei de um tema que é muito pouco trabalhado dentro da história aqui no Brasil, que é a respeito da região da América Central, dos países do Norte, Honduras, Guatemala e El Salvador. Eu busquei analisar as migrações de crianças e jovens e o deslocamento pelo território mexicano com a finalidade de chegar até os Estados Unidos. Acho que é importante mencionar que dentro do campo da imigração há inúmeras categorias de análise, e eu trabalhei com a categoria de migrações forçadas, como define o autor mexicano Henrique Corazza. E ele aponta que a migração forçada ela pode ser entendida a partir da violência, de um iminente ou potencial risco de vida. Esse seria o fator principal que gera esse tipo de deslocamento. E como problemática do meu trabalho, eu procurei compreender os impactos do processo de imigração forçada na vida de crianças e jovens, de que forma isso afeta as suas perspectivas de vida e os seus sonhos, e quem são os responsáveis pelo número crescente de crianças que veem suas vidas perpassadas pela violação dos direitos mais básicos. Nós costumamos dizer que as crianças e os jovens são a esperança do mundo, são o futuro. Mas o que esperar desse futuro se elas vivem hoje um presente marcado pela opressão? Se são as mais afetadas pela violência, pelas guerras, e isso foi um ponto que eu trabalhei na minha monografia. E no desenvolvimento do meu estudo, eu abordei as causas que geram as migrações desse grupo específico. Então, utilizei conceitos como violência neoliberal, como juvenicídio e necropolítica. E a conclusão que eu cheguei foi de que as crianças e os jovens, eles deixam seus países pelo que significa ser jovem na América Central. E o que significa ser jovem lá é viver sobre constante violência por parte das gangues e por parte também do Estado. As gangues, elas recrutam as crianças e os jovens, claro que de forma forçada. E o Estado, regido pela lógica neoliberal, é omisso em relação a essa violência. E também não proporciona mecanismos de inclusão e de bem-estar social. Os estados centro-americanos, eles não são pensados para atender as demandas sociais, mas para atender a classe burguesa. E isso resulta na precariedade da vida da população. Isso significa também que eles têm dois caminhos: ou eles integram as gangues, ou eles imigram. Então, nesse sentido, a imigração é vista como sobrevivência. Eu cheguei a essas constatações a partir da minha bibliografia e das fontes que eu utilizei, que foram os periódicos centro-americanos. Então, eu trabalhei com jornais, buscando examinar como a imprensa é uma fonte que ilustra o juvenicídio, a violência neoliberal e a necropolítica, que são os conceitos que eu trabalhei. E entendendo que os jornais eles retratam os aspectos de uma determinada sociedade, com algumas ressalvas, não é totalmente fidedigno, não é um espelho da sociedade. E eu acredito que estudar esse tema é importante como uma forma de ampliar as vozes dessas crianças e também para legitimar os fluxos migratórios recentes, que partem de uma lógica da sobrevivência dentro da periferia do capitalismo. E, por fim, essa monografia partiu da esperança de que as crianças elas imaginarão um outro futuro, menos letal que o presente, mais vivível e mais digno.